A fotografia que se tornou a sua imagem de perfil no Instagram parecia vulgar. Diane Keaton, language not registered for Generation Anos, a sorrir por baixo do seu chapéu característico. O Golden Retriever Reggie a puxar a trela. Mas por detrás daquele sorriso familiar, algo estava a mudar. Mais tarde, os amigos disseram que os seus passeios tinham parado silenciosamente. O seu riso tinha se transformado em algo mais lento, mais reflexivo. Poucos se aperceberam na altura, mas aqueles momentos, os últimos antes da morte de Diane Keaton, eram dolorosamente humanos. O que se desenrolou naqueles últimos dias deixaria até os seus amigos mais próximos a suspirar. Porque se olharmos para a sua última entrevista, as suas palavras soam quase proféticas. Como se ela já soubesse que a sua história estava a chegar ao fim. Ela não estava apenas a refletir sobre a vida, estava a preparar-se para a deixar. A entrevista que disse tudo. Quando a revista People se sentou com Diane Keaton para aquela que viria a ser a sua última entrevista em profundidade. Ela estava na sua forma habitual. Espirituoso, autodepreciativo, infinitamente curioso. No entanto, algo no tom era diferente. As respostas tinham um peso silencioso que ninguém notou na altura. Eu não sei nada e não aprendi, disse ela com uma gargalhada que quase escondia a melancolia subjacente. Era o clássico de Keaton, desdenhando do seu próprio brilhantismo, brincando com a sua idade. Passou décadas a ser subestimada, chamada peculiar quando na verdade era brilhante, mas as pausas entre as suas respostas pareciam mais longas. Ela falou sobre o envelhecimento, sobre a solidão e sobre a aceitação de uma forma que parecia menos uma entrevista e mais uma chamada de cortina. Envelhecer não me tornou mais sábia, disse ela, revirando os olhos, mas tornou-me grata. Ninguém pensou duas vezes sobre isso. Diane sempre foi sincera sobre os absurdos da vida. Como ela tinha tropeçado no estrelato como uma criança nervosa do teatro da Califórnia. Mas ao rever essa entrevista depois de Language Not Registered for Generation de outubro, é impossível não ouvir outra coisa. Uma mulher a despedir-se em silêncio. As suas reflexões voltaram ao que ela mais valorizava. Os seus filhos, Dexter e Duke, que ela tinha adotado como mãe solteira nos seus Language Not Registered for Generation anos. Eles são a minha vida, disse ela suavemente. Não é fácil ser uma mãe mais velha, mas espero que tenha sido bom para eles. Havia vulnerabilidade naquelas palavras. Uma admissão rara de alguém que construiu a sua carreira com base numa aparência confiante. Falou das suas rotinas diárias, 2 prazeres simples que tinham substituído o glamour de Hollywood, 2 passeios matinais com Reggie por Brentwood, da leitura rodeada de livros de arquitetura, da concessão dos seus espaços, de viver no mundo estético que tinha criado, longe do ruído da indústria. Até o seu humor ganhou um novo significado. Sem atuar, dizia ela às pessoas. Eu teria sido uma inadaptada. Na altura parecia uma piada. Agora parece a verdade de alguém que já está a abandonar o único mundo que alguma vez conheceu. A vida é demasiado espantosa para se pensar que acabou aos Language Not Registered for Generation anos. Só acaba quando acaba. Poucos dias depois do seu falecimento, essas palavras tiveram um impacto diferente. Porque Diane não estava apenas a filosofar sobre a idade. Ela estava a falar por experiência própria. Por saber que o tempo estava a passar mais depressa do que qualquer um imaginava. Mas havia algo mais a acontecer nos bastidores. Algo que explicaria a mudança no seu tom, o peso por detrás das suas palavras, o sentido de finalidade que permeava cada resposta. E começou com uma decisão que chocou toda a gente que a conhecia. Uma decisão tomada Language Not Registered for Generation meses antes daquela entrevista, que indicava que ela estava a preparar-se para um fim. O sinal de alerta dos Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Language Not Registered for Generation meses antes da sua morte. Diane listou discretamente a sua casa de sonho em Los Angeles por quase Language Not Registered for Generation milhões de dólares. A propriedade era tudo aquilo para que ela tinha passado a vida a trabalhar. Uma obra-prima do renascimento colonial espanhol que ela tinha restaurado meticulosamente, cheia de detalhes arquitetônicos pelos quais tinha sido obcecada durante anos. Não houve nenhum anúncio à imprensa, nenhum artigo imobiliário brilhante, nenhuma entrevista sobre o que se seguiria. Para os fãs que seguiam todos os seus passos, parecia ser apenas mais um projeto imobiliário. Afinal de contas, Diane era famosa por comprar, restaurar e vender casas. Era mais do que um hobby. Ela já o tinha feito dezenas de vezes em Los Angeles. Cada propriedade era um reflexo da evolução do seu gosto, do seu empenho na preservação, da sua convicção de que os edifícios antigos mereciam uma segunda vida. Por isso, quando o anúncio apareceu, a maioria das pessoas pensou que era um negócio normal. Mas isto não era negócio, era uma preparação. Ela não estava a ir bem. Uma pessoa disse às pessoas que a sua saúde tinha piorado e que queria simplificar tudo. Menos espaço, menos stress, menos atenção.
A casa que representava décadas da sua visão estética, a sua independência, o trabalho da sua vida. Ela estava a deixar ir, não estava a mudar para algo maior ou mais excitante, apenas a reduzir, a recuar, a criar espaço para o que viria a seguir. Uma mulher que outrora enchia as divisões de energia, que dava festas e recebia amigos e criava ambientes onde a criatividade florescia, estava agora a fechar as paredes. A casa tinha sido o seu santuário, o local onde tinha criado Dexter e Duke, onde tinha escrito as suas memórias, onde tinha passado inúmeras horas sozinha com os seus pensamentos e o seu cão. Depois vieram os incêndios florestais. A sua casa em Brentwood sofreu danos provocados pelo fumo, obrigando-a a mudar-se temporariamente para Palm Springs. Ficou em casa de amigos enquanto se faziam as reparações, deslocada da rotina e do conforto que tinha construído ao longo dos anos. Para alguém que valorizava o controle e a estabilidade, a perturbação deve ter sido chocante. Mas quando regressou semanas mais tarde, algo tinha mudado fundamentalmente. A mulher que regressou a Brentwood não era exatamente a mesma. Estava mais magra, mais calada, mais retraída. Foi nessa altura que Carol Bayer Sager começou a reparar e o que viu assombrou-a durante meses. A amiga que via tudo. Carol Bayer Sager não era uma amiga qualquer, ela era uma compositora lendária. Alguém que conhecia Diane há anos e entendia a linguagem das coisas não ditas. Partilharam refeições, trocaram histórias sobre a vida em Hollywood, riram-se sobre o envelhecimento e o amor e tudo mais. Por isso, quando Sager visitou Diane, algumas semanas depois de ela ter regressado de Palm Springs, percebeu imediatamente que algo estava errado. Via talvez há 2 ou 3 semanas, disse Sager às pessoas após a morte de Diane. Ela tinha perdido tanto peso. Foi chocante. A mulher sentada à sua frente parecia frágil de uma forma que Diane Keaton nunca pareceu. Era suposto a Diane ser sólida, firme, inabalável. Sager tinha trazido biscoitos naquele dia, algo pequeno, família, reconfortante. Ela comia-os como se tivesse fome, recordou. Isso fez-me feliz, mas também me preocupava, porque a fome significava que ela não tinha estado a comer. Uma perda de peso tão drástica não acontece de um dia para o outro. Era o resultado de semanas, talvez meses, de refeições saltadas ou esquecidas. Diane estava na cozinha, rindo baixinho, limpando as migalhas da manga, insistindo que estava tudo bem. Desvio através do humor, o seu movimento característico. Ela adorava falar de tudo, exceto de si própria, explicou Sager. Se lhe perguntassem como estava, ela transformava a pergunta numa história sobre o seu cão ou os seus filhos. Era um clássico da Diane. O Reggie estava a ficar mais velho. O Duke estava a trabalhar num novo projeto. Tudo para desviar o foco de si própria, da verdade que não estava preparada para partilhar. Mas, por detrás desse humor, Sager sentia exaustão. Não o cansaço habitual que vem com a idade, mas algo mais profundo. Era esse o desgosto da situação. Mesmo a sua amiga mais próxima, alguém que a conhecia há décadas, não fazia ideia da gravidade da situação. Durante décadas, Diane enfrentou desafios de cabeça erguida. Tinha falado abertamente sobre a sua batalha contra a bulimia nos seus Language Not Registered for Generation anos, dizendo-se uma toxicodependente em recuperação. Sobreviveu a 2 crises de cancro da pele, dizendo ao Los Angeles Times: "É uma história de família. O meu pai teve-o, o meu irmão teve-o, o meu irmão teve-o. Temos de nos proteger." Ela era resistente, quase teimosa. Tinha navegado numa indústria dominada por homens sem comprometer a sua personalidade. Criou 2 filhos sozinha sem se desculpar. Ninguém conseguia imaginar que ela fosse outra coisa que não forte. Mas naquelas últimas semanas, essa força voltou-se para dentro. Ela deixou de sair. Os passeios matinais por Brentwood com o Reggie, aquele familiar chapéu de abas largas a descer a rua ao nascer do sol, simplesmente desapareceu numa semana e nunca mais voltou. Onde está a Diane? Os vizinhos começaram a perguntar uns aos outros. A mulher que tinha sido uma referência no bairro durante tanto tempo tinha se tornado um fantasma. Estava a desaparecer do mundo real e do mundo online. O último post, se a seguia no Instagram, provavelmente reparou quando a publicação parou. Durante anos, Diane manteve uma presença ativa online, partilhando o seu gosto eclético com um público cada vez maior. Fotos vintage da velha Hollywood, joias arquitetônicas que ela tinha visto em Los Angeles, as suas últimas combinações de roupa, sempre encamadas e interessantes, sempre cobertas com um dos seus famosos chapéus. Fotografias de Reggie Midbach ou Midnap. O fluxo constante de conteúdos simplesmente acabou. A sua última imagem, tirada em abril, mostrava-a a sorrir com Reggie no seu quintal. Ninguém suspeitava que era o seu último vislumbre do mundo que adorava partilhar. Foi isso que o tornou tão assombroso, a sua normalidade. Apenas mais um dia na vida de Diane Keaton. Exceto que não era. Foi a última vez que ela decidiu deixar que o mundo a visse desta forma.
Nas semanas que se seguiram, os fãs percorriam o seu feed à procura de pistas. Se ela parecia cansada, se o sorriso era forçado, se alguém tinha notado algo estranho. Mas não havia nada. Para o mundo exterior, ela estava a descansar, a fazer uma pausa, a desfrutar de um tempo de inatividade bem merecido. Mas para Sager e para um pequeno círculo de outras pessoas, estava a tornar-se um mistério tingido de preocupação. Sager revelou mais tarde às pessoas que ela estava a declinar muito rapidamente. Ninguém estava a esperar. Foi de partir o coração, porque o declínio implica tempo, um declive gradual para baixo. Mas isto foi repentino, como se ela se tivesse mantido forte num dia e vacilado no dia seguinte. Mas Diane tinha se assegurado disso. Ela não queria piedade, atenção ou manchetes. Ela queria paz, e nas semanas que antecederam a sua morte, a mulher que sempre viveu corajosamente começou a fazer algo que nunca tinha feito antes. Começou a deixar-se ir calmamente. A sua última aparição pública, um pequeno evento de caridade na primavera, suscitou murmúrios silenciosos sobre a sua aparência frágil. Parecia mais magra. Sim, mas estava a sorrir, disse um participante à Variety. Ninguém pensou que fosse algo sério. É a Diane Keaton. Ela era imparável. Essa foi a ironia cruel. Ela era imparável até deixar de o ser. A mulher que construiu a sua carreira interpretando personagens nervosas e inseguras, mas que na realidade era uma das pessoas mais determinadas de Hollywood. Estava finalmente, silenciosamente, a ficar sem luta. Uma vida nos seus próprios termos. Se acompanhou a vida de Diane Keaton, tenha certeza de uma coisa. Ela nunca seguiu o guião de ninguém, a não ser o seu próprio. Num mundo onde toda a gente a queria rotular, ela permaneceu sem rótulos, imprevisível e livre. Namorou Warren Beatty, Al Pacino, Woody Allen, alguns dos homens mais famosos de Hollywood, mas nunca se casou com nenhum deles. Construiu uma carreira que abrangeu a comédia, o drama, a direção, a escrita e o design, sem nunca se encaixar perfeitamente numa categoria. Estou muito contente por não me ter casado. Sou esquisita, disse ela às pessoas em Language Not Registered for Generation, com um sorriso, uma encolher de ombros, aquele charme familiar de Keaton. Mas, olhando agora para trás, essas palavras resumem toda a sua filosofia de viver plenamente, autenticamente e em privado. Ela não precisava de um parceiro para a definir. Não precisava da aprovação de Hollywood para se sentir bem-sucedida. Só precisava de si própria, dos seus filhos e do trabalho criativo que lhe dava sentido à vida. Essa mesma independência moldou a forma como lidou com o seu estado de saúde em declínio. Enquanto outros poderiam ter recorrido à simpatia do público, partilhado o seu percurso nas redes sociais, escrito artigos de opinião sobre a forma de enfrentar a mortalidade, Diane Ritarose contou apenas à sua família o que estava a acontecer. Mesmo aqueles de nós que a amaram durante décadas não faziam ideia. Sager disse que essa era a sua maneira de ser. Ela nunca quis sobrecarregar ninguém. Sempre valorizou a solidão, chegando mesmo a transformá-la numa forma de arte. Uma vez disse que adorava o silêncio de estar em casa, acrescentando: dá-nos tempo para pensar no mundo sem o barulho do mesmo. Enquanto outras atrizes ansiavam pelas luzes da ribalta, Diane encontrava paz em quartos silenciosos e agendas vazias. Cada capítulo da sua vida era dirigido por ela própria. Nenhum empresário a ditar as suas escolhas, nenhum marido a influenciar as suas decisões, nenhuma regra a não ser as que ela fazia para si própria. Recusou papéis que não lhe interessavam. Perseguiu projetos que a fascinavam, mesmo quando não faziam sentido do ponto de vista comercial. Viveu de uma forma que fazia sentido para ela, independentemente de fazer sentido para qualquer outra pessoa. Por isso, quando a sua saúde começou a falhar, ela lidou com isso da mesma forma que lidava com a fama, calmamente e nos seus próprios termos. Até a declaração da família após a sua morte refletiu essa privacidade. Agradeceram ao público o amor e o apoio, mas não deram mais pormenores. O silêncio falou muito. Essa independência feroz, a característica que a definiu e a tornou lendária, tornou-se o seu escudo e o seu silêncio nas últimas semanas. Protegeu o mundo da sua dor, tal como tinha protegido a sua vida privada do consumo público durante Language Not Registered for Generation anos. E depois veio o Language Not Registered for Generation de outubro, o dia em que tudo mudou, o dia em que o silêncio finalmente se quebrou e toda a gente ficou a tentar não suspirar. Às últimas horas, pouco depois do amanhecer, chegou a chamada. Os bombeiros de Los Angeles chegaram à casa de Diane Keaton em Brentwood. Os vizinhos descreveram a cena como silenciosa, quase assustadora. Não havia paparazzi, nem multidões, nem drama, apenas veículos de emergência. Lá dentro, os paramédicos encontraram-na sem reação. O seu filho de Language Not Registered for Generation anos, Duke, estava lá. Testemunhas dizem que ele estava calmo, mas visivelmente abalado, usando duas pequenas cruzes, um tributo silencioso à mãe que tinha feito da fé e do humor o centro da sua vida familiar.
Em poucos minutos, Diane foi transportada para um hospital próximo, mas nunca recuperou a consciência. Ela tinha Language Not Registered for Generation anos de idade. O que aconteceu naquelas últimas horas tem vindo a ser reconstituído através de relatos de amigos e familiares. Na noite anterior, ela tinha estado supostamente relaxada, passando tempo com Duke e Reggie. Na sua idade, ninguém, incluindo a própria Diane, tinha a impressão de que viveria para sempre. No entanto, ninguém esperava que a sua morte fosse tão repentina. Aquela última noite em casa pareceu-me normal, como se uma mulher que tivesse passado a vida na ribalta estivesse finalmente a desfrutar de tranquilidade nos seus últimos anos. Quando a notícia da sua morte foi divulgada nessa manhã, parecia impossível. As redes sociais explodiram de incredulidade. "Não é a Diane Keaton", escreveram as pessoas. Ela parecia bem. Apenas alguns meses antes, ela estava a rir-se do envelhecimento, a fazer planos para outro projeto, a publicar sobre as pequenas alegrias da vida. Agora, aquela voz, tão distinta, tão cheia de malícia e sabedoria, tinha desaparecido. Mais tarde, os amigos revelaram que a sua doença tinha progredido rapidamente e que os seus últimos meses foram passados rodeada pelos filhos e por alguns amigos de confiança. Não a vasta rede da elite de Hollywood, mas um pequeno círculo íntimo de pessoas que a amavam pelo que ela era, não pelo que ela representava. Apesar de todos os seus anos na ribalta, as nomeações para os Oscars, os papéis icônicos, os momentos de moda, os romances, os seus últimos momentos foram tranquilos, quase cinematográficos na sua simplicidade. A luz do sol a entrar pelas cortinas, Reggie a descansar por perto, o zumbido de uma cidade que ainda não sabia que tinha perdido uma das suas luzes mais brilhantes. Mas quando a família finalmente revelou a verdade por detrás da sua morte, Language Not Registered for Generation dias depois, revelou algo que ninguém esperava. E isso fez com que os últimos momentos antes da morte de Diane Keaton fossem ainda mais dolorosos. A verdade revelada. Language Not Registered for Generation dias após a sua morte, a família de Diane Keaton divulgou uma breve declaração, simples, digna e devastadora na sua clareza. A família Keaton está muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que tem recebido nos últimos dias em nome da sua querida Diane. O comunicado dizia: ela faleceu de pneumonia a Language Not Registered for Generation de outubro. Pneumonia, uma palavra calma e despretensiosa, o tipo de doença que soa quase pitoresco, como algo de outra era, algo que não deveria ser mortal em Language Not Registered for Generation. Mas para aqueles que a conheciam, explicava tudo. A fragilidade, a perda súbita de peso, o cansaço que ela tinha ignorado como sendo apenas o envelhecimento. A incredulidade nas vozes dos seus amigos era palpável. Foi tudo muito rápido, diz uma colaboradora de longa data. Ela não disse a ninguém que estava doente. Era a Diane. Ela não queria que as pessoas se preocupassem. Mesmo nos seus últimos dias, enfrentando a sua própria mortalidade, ela continuava a proteger os outros do desconforto. Continuava a desviar as atenções. Continuava a manter a fronteira entre o público e o privado. Até mesmo a revista People, que durante décadas fez a crônica da sua vida, confirmou que apenas os familiares mais próximos tinham conhecimento do seu estado de saúde em declínio. Nos seus últimos meses de vida, esteve rodeada apenas pelos seus filhos, disse-lhes uma fonte. Optaram por manter as coisas em segredo. Nenhum publicitário a gerir a narrativa. Não houve declarações cuidadosamente redigidas para preparar o público. Nenhuma digressão de despedida ou entrevistas finais destinadas a controlar a história. Apenas uma mãe e os seus filhos enfrentando o inevitável juntos, longe das câmeras e dos comentários. Esta não foi a primeira vez que Diane enfrentou problemas de saúde. Mas desta vez, ela não partilhou a sua luta. Simplesmente viveu-a em silêncio. Como se o facto de a contar a tornasse mais real, mais assustadora, mais definitiva. Ela foi sempre forte, disse o seu amigo Al Pacino, visivelmente abalado na sua declaração a Variety. A sua morte apanhou-me totalmente de surpresa. Eram duas pessoas que namoraram, trabalharam juntas, ficaram amigas durante décadas. Se alguém devia ter sabido, devia ter sido ele. Mas Diane guardava bem os seus segredos. A sua independência tinha a levado ao longo de 5 décadas em Hollywood. Mas, no final, também a levou até aos seus últimos dias. Determinada, autônoma e digna até ao último suspiro. Ela não queria que o seu público a visse desvanecer-se. Queria que se lembrassem dela a sorrir. E, de certa forma, foi exatamente isso que ela lhes deu. A última imagem que a maioria das pessoas tem de Diane Keaton é a fotografia de perfil do Instagram. Luz dourada, cão leal, sorriso genuíno. Não numa cama de hospital. Não numa versão pálida e enfraquecida de si mesma. Apenas Diane a ser Diane uma última vez. O que Hollywood não estava à espera. Quando a notícia se espalhou por Hollywood, a reação foi imediata e crua.
Em poucas horas, as suas co-estrelas, realizadores e amigos encheram as redes sociais de homenagens. A indústria do entretenimento, normalmente tão calculista na sua dor pública, parecia genuinamente destroçada. Reese Witherspoon esforçou-se por conter as lágrimas durante uma aparição em Los Angeles. Poucas horas depois, "Vou tentar ultrapassar isto", disse ela, com a voz a ceder. "A Diane deu-me a minha primeira grande oportunidade. Ela viu algo em mim que eu não via em mim própria. Era esse o seu dom. Ela fazia-nos acreditar que éramos suficientes. Foi um lembrete de que a influência de Diane se estendia para além das suas próprias actuações. Ela defendia outras mulheres, elevava-as e usava o seu poder para criar oportunidades." Goldie Hawn escreveu: "Diane, não estamos preparados para te perder. Nunca gostaste de elogios. Tão humilde, tão tu própria. Mas agora não me podes mandar calar. Querida." Mesmo na dor, havia afeto e humor. O tipo de homenagem que a própria Diane teria apreciado, sem sentimentalismo exagerado. Apenas emoção honesta de um ícone para outro. De Al Pacino veio uma declaração mais calma. "A sua morte apanhou-me totalmente de surpresa." Ele chamou-lhe brilhante e corajosa, recordando como ela lutou para que ele entrasse no filme O Padrinho. Há décadas, quando ele era um ator desconhecido e o estúdio queria alguém famoso. "Ela mudou a minha vida", disse ele. Sem a defesa de Diane, sem a sua crença no seu talento, Hollywood poderia ser hoje completamente diferente. Steve Martin e Martin Short homenagearam-na no palco durante um espetáculo ao vivo na noite seguinte ao seu falecimento, fazendo uma longa pausa antes de dizerem: "Ela era a alegria personificada." O público ficou em silêncio atônito. Eram homens que tinham construído as suas carreiras com base na comédia e não conseguiam encontrar palavras suficientemente engraçadas para captar o que tinham perdido. A sua dor ecoou através de gerações. Até a Bette Midler escreveu: "Não consigo dizer-vos como isto me deixa insuportavelmente triste." Woody Allen, num dos seus poucos comentários públicos, disse simplesmente: "Nunca me importei com o que os críticos pensavam, apenas com o que Diane tinha para dizer." Após décadas de colaboração e de uma história complicada, foi isso que ficou. O respeito. O último pedido da família resumiu-o da melhor forma. Ela amava os seus animais e era firme no seu apoio à comunidade sem abrigo. Quaisquer donativos em sua memória a um banco alimentar ou a um abrigo para animais seriam uma homenagem maravilhosa. Mesmo na morte, ela redirecionou a atenção para os outros, nunca para si própria. Nenhum monumento, nenhum concerto de homenagem, nenhum memorial de Hollywood. Apenas actos silenciosos de bondade em seu nome. Talvez o verdadeiro desgosto seja saber que a força não significa imortalidade. Que a privacidade, mesmo no fim, pode ser a sua própria forma de graça. Quando chegar a sua hora, será que o mundo se vai lembrar do seu último sorriso? Ou do silêncio que se lhe seguiu? Qual é o seu filme preferido de Diane Keaton? Diga-nos o que pensa nos comentários. Obrigado por assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.